Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, você que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo, dia do Senhor. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 3 de março de 2024, estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. Escutemos o Evangelho, ouvinte. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus não se fiava neles porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. São palavras, ouvinte, da salvação. Neste terceiro domingo da Quaresma, deixamos o Evangelho de Marcos, assim como acontecerá ainda por mais 2 outros domingos. Nós vamos escutar o 4º Evangelho, o Evangelho de São João. Vejamos em detalhes. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e derrubou as mesas dos cambistas. Como entender, ouvinte, os animais e os cambistas nos espaços do templo de Jerusalém, o lugar santo da presença de Deus? A Páscoa era a festa por excelência dos hebreus. Eles eram convidados a ir ao templo de Jerusalém em peregrinação para celebrar a memória da saída da escravidão do Egito para a terra prometida. Muita gente, portanto, na Cidade Santa, o que constitui uma ocasião excelente para o comércio. De acordo com o livro do Deuteronômio, ninguém deve comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Algum sacrifício deve ser oferecido. Sacrifício quer dizer dar algo a Deus, um animal ou dinheiro. Os judeus que habitavam em países estrangeiros traziam as moedas de seus países que tinham representações pagãs, imperadores, reis e deuses. Era proibido colocar nos cofres do templo moedas estrangeiras. Deveriam ser trocadas. Eis a necessidade de casas de câmbio nas imediações do templo. Vender e comprar animais para os sacrifícios é uma atividade honrosa, porém deve se manter distante da presença e da veneração de Deus. Também o comércio está submetido aos mandamentos de Deus, porém comércio e a casa do Senhor devem se distinguir com muita clareza. Jesus vê então os abusos e não fica indiferente. Na casa do Pai, então, a presença do Senhor deve ocupar os pensamentos e as ações. Qualquer outra coisa
deve ser eliminada ou afastada para que os fiéis, portanto, tenham contato direto com o Senhor. Toda essa atividade de compra e venda, atividade de câmbio, atividade de troca de moeda, de fato prejudica, então, a situação espiritual do templo. Esse episódio da expulsão dos vendedores do templo é narrado por todos os evangelistas e se apresenta como um fato um pouco estranho na vida de Jesus. É um relato duro, que não se proclama com frequência na liturgia, porque apresenta uma imagem desaconselhada de Jesus, uma ação meio violenta e combativa, realizada pelo Filho de Deus no templo, na casa do Senhor. Como compreendermos? Provavelmente Jesus foi tomado de raiva, mas, sobretudo, como diz o texto, de zelo, de amor por Deus e pelo templo. Então, o texto diz que pegou um chicote e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. O Papa Francisco explicou assim numa homilia em 2018, certamente não foi uma ação violenta, tanto é verdade que não provou que certamente não foi uma ação violenta, tanto é verdade que não exigiu, por exemplo, a intervenção das forças de ordem, a polícia. Não, diz o Papa, mas foi entendida como uma ação típica dos profetas que denunciavam, em nome de Deus, abusos e exceções. A questão se pôs para as autoridades nestes termos: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Este episódio da expulsão dos vendedores do templo é, portanto, um fato importante da vida de Jesus. Em Jesus, ouvinte, nós vemos a doçura e a ternura de um amigo fiel, mas também a determinação, a força e a coragem de um herói em campo de batalha. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Como explicá-lo, ouvinte? Jesus, como um homem, perdeu a paciência e se enraivou ao ver que algo não correspondia ao seu modo de ver e às suas expectativas. Então agiu por indignação. Os cambistas trocaram as moedas que serviam aos peregrinos para pagar as taxas do templo e os vendedores de animais traziam-nos para facilitar a vida dos peregrinos que vinham de longe e não podia trazer os animais consigo. Cambiar moedas e vender animais era um serviço aos peregrinos e ao culto em geral. O chamado pátio dos pagãos era destinado ao comércio e à troca de moedas. Era um movimento enorme. Mas como continuar a compreender os sacrifícios? Os mais ricos ofereciam bois, os de classe média ovelhas e os pobres pombas. Todo homem do sexo masculino, a partir dos 12 anos, era obrigado a subir ao templo de Jerusalém e oferecer um cordeiro para a Páscoa. As festas religiosas eram ocasião de grandes lucros para os sacerdotes, sobretudo para o sumo sacerdote. Os cordeiros que eram oferecidos ao Senhor eram os perfeitos, sem defeito, os melhores. Quem eram os proprietários dos animais? Eram os sacerdotes, sobretudo o sumo sacerdote. Como funcionava? O cordeiro era oferecido ao Senhor através do sacerdote. O cordeiro era abatido, os pelos eram vendidos, parte da carne era destinada ao sacerdote, ao pessoal do templo, e o resto era vendido para os açougues e os negócios da cidade de Jerusalém. Devemos ter presente que, em certos dias da festa, eram sacrificados uma média de 18.000 animais, segundo informações dos especialistas. O peregrino, depois do templo, ia comer na cidade e podia, então, comer da própria carne dos animais que ele ofereceu. Então, era um negócio muito grande em Jerusalém. O zelo pelo Pai e por sua causa conduzirá Jesus até a cruz.
O seu zelo é o zelo de amor que conduz ao sacrifício de si. Ele falava, portanto, do templo de seu corpo. A atitude de Jesus, contada na página do Evangelho de hoje, nos exorta a viver a nossa vida não à procura de vantagens e interesses pessoais, mas pela glória de Deus, que é amor. É comum a tentação de aproveitar de atividades boas para cultivar interesses privados ou até ilícitos. Enquanto os judeus pensavam num templo construído em 46 anos que seria destruído, Jesus pensava no templo que é o seu corpo. O evangelista reporta o famoso episódio da expulsão dos vendedores do templo no início da atividade pública de Jesus, São João. Continuando a ler o Evangelho, contemplamos o corpo de Jesus em ação pelas estradas da Palestina, daquele tempo antigo. As mãos que tocavam e curavam, a boca que proclamava palavras de vida, o coração que irradiava misericórdia. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas Jesus falava do templo que era o Espírito Santo. Jesus está dizendo aos judeus: podeis matar-me, podeis colocar-me diante da máxima e da última prova, o que eu reivindico, porém, depois cumprirei minha obra e me revelarei definitivamente. Aqui, já no primeiro encontro, se fazem patentes as consequências do conflito e a meta do caminho de Jesus era sua morte e sua ressurreição. A ressurreição confirmará aquele que, pelo que fez e reivindicou, será conduzido à morte violenta. Mas Jesus é depois amado por Deus e Deus intervém em seu favor, ressuscitando-o dos mortos. É essa, ouvinte, a situação de Jesus de Nazaré. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Jesus estava sempre acompanhado pelos seus discípulos. O evangelista põe em evidência aqui precisamente essa importância. 2 vezes, depois que Jesus terminou de realizar uma ação ou dizer uma palavra, se diz que seus discípulos se recordaram. Não se trata de um recordar que remete simplesmente à memória do passado, mas de uma lembrança que produz uma compreensão com maior profundidade. O evangelista declara expressamente que esta compreensão nasce da ressurreição de Jesus. Os discípulos tinham diante de si um caminho longo para percorrer, não somente para acompanhar a Jesus, mas também para conhecê-lo. A vida em comunhão com ele não oferece as condições para uma compreensão instantânea e plena de vida. Só com fidelidade e paciência, os discípulos podiam ser conduzidos a uma compreensão mais ampla do mistério da vida de Jesus. Só a meta do caminho, então a ressurreição, permitirá compreender Jesus em suas palavras e ações. Será, portanto, a ressurreição que iluminará toda a escuridão presente na vida de Jesus. Ouvinte, como o Evangelho não quer ser uma narração do passado do povo judeu, mas uma boa notícia para os cristãos, o episódio da expulsão dos vendedores e dos cambistas do templo precisa ser atualizado para a vida dos cristãos. Eis porque temos uma segunda leitura e hoje lemos a carta de São Paulo aos Coríntios, 1º capítulo, os versículos 22 a 25. Irmãos, os judeus pedem sinais prodigiosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como pagãos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria do Altíssimo, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ouvinte, não são sinais e sabedoria que farão, portanto, grande a vida de Jesus, mas a doação
que ele oferece na cruz. Significa que não deveríamos oferecer a Deus a não ser a nossa vida, o nosso corpo, a nossa ação. O amor sem medida e sem cálculos da cruz é oferta de Jesus na cruz, e essa oferta os cristãos também deverão fazer na própria vida. Santo Agostinho diz assim: quer rezar no templo? Reza dentro de você, mas procure primeiro ser templo de Deus, a fim de que ele possa responder satisfatoriamente quem reza no seu templo. A vida não é um negócio, mas uma busca de felicidade. As coisas e as pessoas prometem, mas não cumprem. Somente no dar e receber o amor de Deus nós encontramos, portanto, a felicidade. O corpo de Jesus oferecido ao Pai nos remete ao nosso corpo oferecido a Deus como vítima, e os cristãos, então, durante a celebração da Quaresma e, sobretudo, na celebração da Páscoa, eles reassumem os compromissos do batismo e entregam as suas vidas em sacrifício a Deus, testemunhando em boas obras. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.